Bom, boa tarde. Antes de mais, cumprimentar todos os participantes nestas jornadas. Desde já vos digo que isto sem participação e sem debate não era possível, e é para nós uma honra poder contar com a participação de tanta gente. De manhã tivemos, de facto, um número recorde de participação, chegamos a ter 1000 pessoas a assistir ao debate, e, portanto, é com enorme prazer e honra que vos acolhemos nesta segunda edição das jornadas da ERS sobre direitos e deveres dos utentes de serviços de saúde. Para este painel, um painel sobre publicidade em saúde, nós temos 3 convidados, que eu irei apresentá-los mais à frente: a doutora Bárbara Soares, técnica da ERS, o doutor Oscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, e o Dr. Luís Filipe Correia, presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas. Eu agradeço aos 3 a disponibilidade para poderem estar connosco e partilharem as suas reflexões sobre o que vamos falar, e como vos dizia, irei apresentá-los mais à frente com detalhe. Mas para introduzir o tema da publicidade em saúde, o tema sobre o qual nos vamos debruçar nas próximas 2 horas. Como sabem, desde 2015 que o nosso ordenamento jurídico contempla, enfim, um conjunto de regras específicas para regular a forma como deve ser efetuada a publicidade em saúde. Este regime jurídico atribui à ERS a competência para fiscalizar a sua aplicação e para sancionar o seu incumprimento, e desde então a ERS tem produzido imensas decisões sobre esta matéria, bem como alertas de supervisão, sessões de esclarecimento, enfim, temos estado no terreno para tentar elucidar sobre a forma como estas regras devem ser aplicadas. Dizer-vos também que este diploma foi construído e foi aprovado na sequência de uma longa reflexão sobre esta matéria. Enfim, envolveu várias entidades ligadas à saúde, um grupo de trabalho muito extenso, e que se centrou sobretudo na reflexão sobre a forma de concretizar a relação estabelecida entre o princípio da liberdade de expressão versus os direitos dos utentes dos serviços de saúde. Como sabem, a nossa República e o nosso Estado de Direito Democrático, sobretudo, obviamente, depois do 25 de Abril, assentam num pilar fundamental de liberdade de expressão. Ela está consagrada na Constituição, no artigo 37, e a liberdade de expressão afirma perentoriamente que todos têm o direito de exprimir, de divulgar livremente o seu pensamento, pelo recurso à palavra, pelo recurso à imagem, por qualquer outro meio. E a publicidade é isso, é o exercício também desta liberdade de expressão, aliada também ao princípio da liberdade de iniciativa económica, de todos e todas podermos exprimir publicamente informação sobre os produtos e os serviços que prestamos. É evidente que o exercício deste direito, não podendo ser impedido ou limitado por qualquer forma, ele também está sujeito a princípio ao cumprimento e respeito de princípios gerais, quer de direito criminal, quer de mera ordenação social, e é o caso da publicidade em saúde. Isto porquê? Porque nós na saúde temos perfeitamente identificada a assimetria de informação existente entre quem presta cuidados de saúde e quem recorre a este tipo de serviços, e atentos aos efeitos desta assimetria, portanto, que colocam, obviamente, o utente numa posição mais frágil nesta relação. O legislador entendeu, eu diria que bem, que é necessário uma especial proteção a esta parte mais frágil da relação, ou seja, aos utentes dos serviços de saúde. Portanto, é com este espírito que nasce o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, que cria este quadro específico de normas que têm como propósito assegurar a comunicação e a informação em saúde, mas ao mesmo tempo garantir a proteção da saúde dos seus destinatários, portanto dos utentes, a proteção do direito à informação fidedigna e verdadeira, de que também iremos falar no painel seguinte, dedicado ao direito à informação, e, portanto, por esta via, dotar todos e cada um de nós destes instrumentos mais seguros para nós, que seremos todos, hoje ou mais tarde, utentes de serviços de saúde, portanto, dotar-nos de instrumentos seguros para podermos tomar as nossas decisões com liberdade, com autonomia. Dito isto, eu passaria a apresentar então os nossos oradores. Temos connosco a doutora Bárbara Soares,
a minha colega aqui na entidade reguladora da saúde, e, enfim, o propósito também do convite à doutora Bárbara é para nos, face à sua experiência nesta matéria, nos explicar um pouco sobre o que é que trata este regime jurídico das práticas de publicidade em saúde e também explicar um pouco daquilo que tem sido a intervenção da ERSE. A doutora Bárbara é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pós-graduada em Direito do Ordenamento, Território, Urbanismo e Ambiente pelo CEDOA, um centro da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Frequentou o curso de pós-graduação do CEDIPRE em Regulação Pública e Concorrência e concluiu o curso de mestrado em Ciências Jurídico-Administrativas na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Como disse, é também técnica superior de regulação especialista aqui na entidade reguladora da saúde desde 2015. Temos também connosco o Dr. Óscar Gaspar, licenciado em Economia, foi secretário de Estado da Saúde entre 2009 e 2011, é atualmente presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e vice-presidente da União Europeia da Hospitalização Privada, e também por este motivo aqui o convite que fizemos ao Dr. Óscar Gaspar para, em representação da associação à qual preside, nos trazer aqui a visão das entidades prestadoras de cuidados de saúde no que diz respeito à sua relação com a publicidade em saúde. O Dr. Óscar Gaspar também é vice-presidente do Conselho Estratégico da Saúde da CIP, membro do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde Pública, dos Conselhos Consultivos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e da Faculdade de Farmácia UEL e Conselho Geral de Supervisão e Dignitude. É também membro da direção do Conselho Português para a Saúde e Ambiente e presidente do Conselho Fiscal do ISBE. Dizia também que é um orgulho e uma honra poder contar outra vez com o Dr. Óscar Gaspar e com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada no Conselho Consultivo da ERSE. Portanto, é um órgão que também faz parte da estrutura da ERSE. Já fizeram parte do Conselho Consultivo num anterior mandato e agora, iniciando-se o novo mandato do Conselho Consultivo, é de facto com orgulho que voltamos a ter a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada connosco. Por fim, terceiro convidado, o Dr. Luís Filipe Correia, é licenciado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, especialista em Cirurgia Oral pela Ordem dos Médicos Dentistas, foi também membro do Conselho Deontológico e Disciplina, membro do Grupo de Trabalho do Council European Dentists e, atualmente, desde 2013 até à presente data, preside ao Conselho Deontológico e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas. Aliás, deixem-me dizer-vos que é também com prazer que recebemos a Ordem dos Médicos Dentistas nestas sessões. Nós temos já um longo histórico de trabalho em conjunto com a Ordem dos Médicos Dentistas, precisamente também na área da publicidade em saúde. Enfim, tem sido de facto incansável o apoio que a Ordem nos tem dado, e eu diria também e vice-versa, que a ERSE também tem dado à própria Ordem dos Médicos Dentistas nesta matéria. Já estivemos em várias atividades em conjunto, e portanto o convite aqui que efetuamos à Ordem dos Médicos Dentistas e ao Dr. Luís Filipe Correia foi também para nos trazerem esta perspectiva mais próxima dos profissionais de saúde sobre a sua relação com estas novas regras de publicidade em saúde. Obrigada, muito obrigada, Nuno. Cumprimento também toda a audiência e dirijo um cumprimento especial aos meus ilustres colegas de painel. Como o Nuno acabou de referir, a mim, enquanto técnica de regulação aqui na ERSE, compete-me neste painel falar-vos sobre o regime jurídico das práticas de publicidade em saúde, que entrou em vigor em 2015 e que veio atribuir competências de fiscalização e também competências sancionatórias à entidade reguladora em matéria de publicidade em saúde. É certo que o tempo é escasso, mas a minha proposta é guiar-vos brevemente pelos diplomas, são dois, um diploma legal e um diploma regulamentar, que compõem o regime jurídico em questão. Aqui o índice, claro que o tempo limitado não me vai permitir entrar em pormenor nestas várias nuances, mas no final desta apresentação, que será depois disponibilizada, constam alguns links relevantes nesta matéria, relativos quer à legislação, quer também textos, artigos
que a entidade já publicou e nos quais quem estiver interessado nesta temática, poderá, obviamente, aprofundar algum conhecimento sobre a mesma. Antes de entrar no regime propriamente dito, importa, sem dúvida, fazer um breve contexto histórico. O Nuno Silva já nos falou, já focou aqui a importância da nossa Constituição, de 1976, falou em alguns artigos importantes, e eu falo no artigo 60. O artigo 60, relativo aos direitos dos consumidores, que estabelece, em geral, o direito dos consumidores à formação e à informação. E remete depois, no número 2, a disciplina da publicidade para Lei da Assembleia da República ou Decreto-Lei do Governo. Portanto, aqui a publicidade a entrar nesta nuance de formação e informação dos consumidores. O legislador constituinte proíbe, no entanto, desde o início, toda a publicidade que seja oculta, indireta ou dolosa, portanto, que possa provocar dano. A disciplina geral da publicidade consta do Código da Publicidade, que foi aprovado em 1990 e que ainda hoje, apesar de já terem decorrido tantos anos desde a entrada em vigor, ainda hoje se mantém vigente, embora com algumas alterações ou revogações que foi sofrendo. Chamo-vos a atenção para o preâmbulo desse Código da Publicidade, que diz, já em 1990, portanto, que a publicidade assume, nos dias de hoje, à data, uma importância e um alcance significativos, quer no domínio da atividade económica, quer como instrumento privilegiado do fomento da concorrência, sempre benéfica para as empresas e clientes. Portanto, aqui a ideia é que a publicidade pode e deve ser um instrumento positivo. Claro está, se for corretamente utilizada por quem pretende publicitar os seus atos e serviços. Por fim, não posso deixar de focar o histórico de intervenções da ERF, que o Nuno Silva também já referiu, e bem. Deixo aqui só o destaque para a recomendação genérica que a entidade reguladora emitiu em 2014, portanto foi o culminar da intervenção em vários processos, em processos administrativos, e nesse culminar surge esta recomendação na qual a ERF tentou compilar uma série de indicações e de orientações para os prestadores de cuidados de saúde. A recomendação está, obviamente, disponível também no site da entidade reguladora, caso a queiram consultar. Ora, como eu dizia, o regime das práticas de publicidade em saúde é composto por um diploma legal, portanto o Decreto-Lei 238 de 2015, e também por um regulamento, que é um regulamento emitido pela entidade reguladora. A aprovação e a entrada em vigor deste Decreto-Lei 238 de 2015 teve na base preocupações relativas à proteção do interesse comum, portanto estamos a falar aqui da proteção do interesse económico, do interesse social, a proteção da saúde, também em específico a proteção dos direitos e interesses legítimos dos utentes, como o direito à informação em saúde, a liberdade de escolha do estabelecimento de saúde, o direito a uma decisão livre e esclarecida da parte dos utentes. Teve ainda uma preocupação relacionada com o fomento da concorrência e de uma concorrência sã entre os prestadores de cuidados de saúde. O Decreto-Lei atribuiu à ERF competência regulamentar, no que concerne a elementos de identificação do interveniente beneficiário da publicidade e também competência regulamentar relativamente aos elementos que preenchem o princípio da objetividade e que estão relacionados com os elementos da mensagem publicitada. Este regulamento, que foi, portanto, aprovado pela entidade reguladora, entrou em vigor, portanto, foi publicado a 24 de novembro e entrou em vigor um mês depois, no final de 2016, e por isso, no início de 2017, tínhamos o regime jurídico completo, tínhamos os 2 diplomas, que se mantêm hoje em dia, importantes para a composição deste regime jurídico. Portanto, eu aconselho depois uma leitura, uma interpretação integrada dos 2.
Não obstante, o legislador excluiu deste regime, apesar do nome ser o regime das práticas de publicidade em saúde, poderíamos pensar que abarcaria todo o setor, todo o ato, o bem, o produto de saúde, mas não é assim. O legislador excluiu deste regime, e bem, parece-me, algumas matérias que já estavam legisladas em lei especial e cuja competência estava já atribuída a outras entidades administrativas. Dou-vos o exemplo da publicidade a medicamentos, da publicidade a dispositivos médicos. Indico neste slide os respectivos diplomas, portanto, neste caso, a esfera de competência é do Infarmed e assim se mantém. Excluída deste regime jurídico está também a publicidade institucional do Estado e podemos ainda acrescentar a publicidade a suplementos alimentares, em que a competência é partilhada pela ASAI e pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, ou mesmo a publicidade que é feita pelos profissionais de saúde, na parte em que ela seja suscetível de gerar responsabilidade disciplinar, isto considerando os códigos deontológicos das competentes associações públicas profissionais, e temos neste painel connosco a Ordem dos Médicos Dentistas. Feita esta ressalva das matérias excluídas do diploma, importa referir que o legislador se centra num conceito importante que acaba por definir o âmbito objetivo de aplicação do regime, que é o conceito de prática de publicidade em saúde. Portanto, a prática de publicidade em saúde, para efeitos de aplicação deste regime, é qualquer forma de comunicação, qualquer tipo de informação, mesmo que ela esteja encapotada, desenvolvida por um sujeito, que o legislador chama de interveniente, no âmbito da sua atividade económica e com um intuito comercial, cuja finalidade seja evidenciar ou promover um determinado ato, serviço, ideia, princípio, iniciativa ou instituição, que possa ter influência no estado de saúde das pessoas, seja no que concerne à prevenção de doenças ou no que concerne ao tratamento das mesmas. Este é o conceito operativo e que define assim, ao longo de todo o diploma, neste caso, quer do decreto-lei, quer do regulamento, define o âmbito objetivo. Relativamente ao âmbito subjetivo do regime, estamos a referir às pessoas às quais o regime se aplica, as pessoas que estão abrangidas pelo regime e, no caso do interveniente, as pessoas que estão obrigadas a respeitá-lo. Nos termos do Decreto-Lei 238 de 2015, são então intervenientes todos aqueles que beneficiam ou participam na concepção ou difusão de uma prática de... O regime aplica-se, numa primeira linha, às entidades responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, e até aqui acho que facilmente todos nós chegaríamos a esta resposta, a este sujeito deste regime, mas não só. O conceito de interveniente, usado aqui pelo legislador, abrange também profissionais de saúde na parte que não esteja reservada à deontologia própria da profissão exercida, portanto, como eu disse, essa questão específica de responsabilidades disciplinares, deontológicas, pertence às ordens profissionais, portanto, mas se um profissional de saúde responsável por determinado estabelecimento, mesmo que seja, por exemplo, um estabelecimento de saúde móvel, portanto, um domicílio, ele está abrangido por este diploma enquanto prestador de cuidados de saúde regulado pela ERS. Abrange também o conceito de interveniente pessoas singulares ou coletivas que assumam falsamente a prestação de cuidados de saúde. Infelizmente, já temos deparado com várias entidades que, em termos de publicidade, assumem que estão a prestar um determinado ato ou serviço de saúde, mas que, na verdade, não reúnem nem as habilitações, nem as qualificações necessárias para o efeito. Portanto, poderemos dizer que, nesses casos, estamos perante
verdadeiros engodos e que é preciso acautelar para bem da saúde e dos utentes. Abrange ainda o conceito de interveniente, abarca ainda aqueles que, por qualquer meio, contribuam para a construção, comunicação e divulgação da publicidade. O que é que isto significa? Significa que o legislador recorreu a um conceito amplo, a um conceito demasiado alargado de interveniente e, ao contrário do que sucede no Código da Publicidade, em que se distingue a figura do anunciante, do profissional ou agência de publicidade e os meios de difusão, aqui o legislador considera que são todos, digamos, simplifica, denominando todas estas pessoas, anunciante, agência de publicidade, meios de difusão, como intervenientes para efeitos de aplicação do regime. Outro sujeito importante, como é óbvio, é a pessoa central no sistema de saúde, é o utente. O utente é a pessoa a quem a mensagem publicitada se dirige. É o potencial cliente que o interveniente pretende persuadir e incentivar para o consumo do ato ou serviço que está em causa na sua publicidade. O utente é, portanto, o destinatário da mensagem publicitada. Como disse o Nuno, e muito bem, todos nós aqui presentes hoje somos utentes, ou pelo menos potenciais utentes, e nessa medida somos todos destinatários da publicidade em saúde, que se faz quer nos meios tradicionais, como o rádio, a imprensa escrita, a televisão, mas também nos meios digitais cada vez mais. Nos termos do artigo 3º, as práticas do Decreto-Lei 238 de 2015, as práticas de publicidade em saúde e a informação ou mensagem que nelas está contida deve reger-se por três princípios fundamentais que depois podemos agrupar consoante se dirigem mais à identificação do interveniente, beneficiário da publicidade, o Código da Publicidade, portanto acaba por se assemelhar ao anunciante, de que fala o Código da Publicidade, o princípio da objetividade e o princípio do rigor científico, estes dois mais direcionados para o teor da mensagem publicitada, portanto, direcionados para garantir que a mensagem publicitada é perceptível, esclarecedora. Também relativamente aos princípios, apesar de haver alguma semelhança em termos de nomenclatura relativamente aos princípios que constam do Código da Publicidade, a verdade é que não há total coincidência entre estes princípios que estão previstos então neste regime especial e os princípios do Código da Publicidade. Relativamente ao princípio da transparência, da fidedignidade e da licitude da publicidade, que estão consagrados no artigo 4 do Decreto-Lei 238, eles visam garantir o direito do utente à informação e à identificabilidade do interveniente que é beneficiário da publicidade, disciplinando assim o modo como esse interveniente e as suas características devem ser identificados. Portanto, estamos a falar aqui, de uma forma mais simplificada, estamos a falar da identificação do anunciante. Como é que o utente consegue identificar a pessoa singular ou coletiva, que está a anunciar determinada mensagem ou informação. Portanto, este princípio procura disciplinar essa questão. O interveniente a favor de quem é feita a publicidade deve ser identificado de forma verdadeira, completa e inteligível, para que não se suscitem dúvidas sobre a natureza e a idoneidade deste. Esses elementos de identificação constam do regulamento da ERF 1058 de 2016. Passam pela indicação do nome ou firma, número de contribuinte ou de pessoa coletiva, consoante a natureza jurídica da pessoa em causa, o número de registro na ERF, se o interveniente estiver obrigado a esse registro, entre outros elementos que estão então depois elencados e listados no regulamento da ERF no artigo 2º. Pressupondo que o interveniente visado na publicidade é prestador de cuidados de saúde, então a publicidade não pode suscitar dúvidas sobre a matéria que está a ser publicitada. Não pode suscitar dúvidas sobre atos e serviços de saúde
que o anunciante se propõe prestar, sobre convenções e demais acordos em vigor, habilitações dos profissionais de saúde que com ele colaboram, requisitos de exercício de atividade ou funcionamento. O princípio da licitude consta do artigo 4, número 3, diz-nos que estabelece que o interveniente beneficiário da publicidade não pode assumir a qualidade de prestador de cuidados de saúde se não o for. Ou seja, como é óbvio, tem que haver verdade na identificação do interveniente ou do anunciante e, portanto, ele não pode arrogar-se de uma determinada qualidade que não tem. Não pode dizer que é prestador se não o for efetivamente. No caso de ser prestador de cuidados de saúde, então, diz-nos o princípio da licitude que o interveniente tem que cumprir com os requisitos de atividade e funcionamento para poder fazer publicidade. Isto significa que o prestador de cuidados de saúde tem primeiro que, portanto, cumprir obrigações como o registro na ERS ou o licenciamento, no caso da tipologia da atividade estar a coberto desta obrigação, para depois então poder fazer a sua publicidade e deve inclusive indicar precisamente o cumprimento destes requisitos. Princípio da objetividade, como eu disse há pouco, mais direcionado já para o conteúdo, para o teor da mensagem em causa. E o princípio da objetividade determina que a mensagem publicitada seja redigida de forma clara e precisa, tentando evitar, assim, interpretações que possam ser ambíguas ou duvidosas. A mensagem deve também conter todos os elementos que sejam considerados adequados e necessários ao esclarecimento do utente e deve procurar elucidar cabalmente o público-alvo sobre o ato ou serviço de saúde que está a ser divulgado. Então, e perguntam vocês, e bem, quais são os elementos da publicidade que são então adequados e necessários ao esclarecimento dos utentes. Esses elementos da mensagem publicitada estão elencados no artigo 3º do regulamento da ERS 1058/2016. Daí eu ter dito no início que era importante uma leitura e uma interpretação integrada dos dois, do diploma legal e do diploma regulamentar. Ainda dentro do princípio da objetividade, o legislador estabelece que as mensagens ou informações publicitadas não devem conter expressões, conceitos, testemunhos ou afirmações que possam criar no utente expectativas potenciadoras de perigo ou potencialmente ameaçadoras para a sua integridade física ou moral. Portanto, o foco do legislador é a proteção do utente do sistema de saúde. O utente sempre no centro do sistema de saúde e a sua proteção colocada em primeiro plano. O princípio do rigor científico, e é o último dos princípios que está consagrado, é um diploma pequeno, mas com poucos artigos, mas bastante denso. Este princípio do rigor científico determina que na informação publicitada, os intervenientes devem recorrer a dados e elementos aceitos pela comunidade técnica e científica, ou seja, pelo conjunto dos especialistas reconhecidos pelos seus pares, com saber específico e qualificado na área que está em questão, portanto, na área da saúde que esteja ali a ser visada na publicidade. O regulamento da ERS 1058 determina, aliás, que quando na publicidade são invocadas características ou elementos técnico-científicos de um determinado ato ou serviço, é obrigatório a identificação da referência ou das fontes bibliográficas que comprovem o rigor do que é dito. De seguida, no artigo 7º, o legislador contempla aquelas que são as práticas de publicidade em saúde proibidas. Diz o legislador que são proibidas as práticas de publicidade que induzam ou sejam aptas a induzir em erro o utente quanto à decisão a adotar, portanto, quanto à decisão de consumir ou não consumir um determinado serviço de saúde. O Decreto-Lei 238 de 2015 foi em parte decalcado de legislação relativa à defesa dos consumidores em geral, como o Decreto-Lei 57 de 2008,
que estabelece um regime para as práticas comerciais desenvolvidas pelas empresas na relação com os consumidores. E essas práticas gerais podem ser desleais enganosas ou desleais agressivas. É assim que o legislador as classifica. E aqui, o legislador deste regime da publicidade em saúde foi beber influência a esse diploma de 2008, que consiste na transposição de uma diretiva comunitária, para elencar então estas práticas de publicidade proibidas. Portanto, no número 1 temos um elenco de práticas proibidas que se reconduz a estes 3 pontos. São publicidades cuja mensagem possa ocultar informação relevante, possa enganar o público-alvo ou confundir o público. Portanto, o legislador proíbe este tipo de práticas publicitárias precisamente porque não correspondem à verdade, visam enganar, visam confundir. Aqui o elenco do número 1 do artigo 7º é um elenco exemplificativo, portanto há uma série de exemplos nas várias alíneas, mas acaba por não esgotar todas as situações, e isso mesmo já foi, portanto é defendido pela entidade reguladora da saúde e foi confirmado pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, agora em 2022, portanto estamos aí com um elenco que é exemplificativo. Já o artigo 7º, número 2, portanto o número 2 deste artigo, que podemos dizer que se reconduz àquelas que são as práticas comerciais desleais agressivas, é um elenco fechado e em algum ponto, sobretudo aqui neste segundo elemento, acaba por repetir o que já está no número 1 do mesmo artigo. Portanto, a linha do número 2 é relativa ao assédio ou coação. A prova aqui é uma prova difícil, conseguir comprovar que há o recurso do anunciante a assédio, coação ou influência indevida sobre o utente. A linha B consagra o princípio da necessidade e, portanto, o princípio do diagnóstico prévio. A linha C determina que os serviços de saúde não podem constituir o prémio de um jogo ou a condição para a obtenção do prémio. À semelhança do bem jurídico protegido, que é a saúde, no limite a vida das pessoas, o acesso aos serviços de saúde não pode ficar sujeito a jogos de fortuna ou azar. Como o Nuno Silva já referiu e eu também já mencionei, este diploma concede à ERSE portanto, uma competência expressa e específica em matéria sancionatória. Portanto, nos termos dos estatutos, a entidade já tem essa competência sancionatória geral. Aqui o legislador atribui competência na matéria específica da publicidade em saúde. Portanto, a violação quer dos princípios de que vos falei, transparência, fidedignidade, licitude, objetividade e rigor científico, quer a violação do artigo 7º, das práticas comerciais desleais, enganosas ou agressivas, implicam uma responsabilidade contra-ordenacional dos intervenientes. Em primeira linha, estamos aqui a referir ao beneficiário direto da publicidade, ao anunciante, mas também podem ser visados os meios de difusão e as agências de publicidade. As contraordenações são depois puníveis com coima, conforme está referido neste slide. Determina também o legislador a competência da ERSE para fiscalizar e instruir estes processos e a competência para decidir os mesmos, competindo ao Conselho de Administração da ERSE aplicar coimas e sanções acessórias. Este regime tem a particularidade de permitir que a entidade intervenha não apenas sobre os seus regulados, que são os prestadores de cuidados de saúde, mas também sobre pessoas singulares ou coletivas que, em princípio, não se enquadrariam nas suas atribuições estatutárias por não serem prestadores de cuidados de saúde. Na minha opinião, esta é uma das vantagens deste regime jurídico, no sentido de permitir que a intervenção da ERSE seja mais transversal e, por isso mesmo, também mais eficaz. Como tinha prometido, no final desta apresentação, constam aqui então algumas ligações úteis para o site da entidade reguladora, que poderão consultar se assim o pretenderem, e aproveito também para deixar a nota que
sobre a publicidade em saúde, existe também neste projeto dos direitos e deveres dos utentes uma versão consolidada que poderão consultar, portanto, têm que selecionar a temática direito à decisão e dentro do direito à decisão terão acesso à versão da publicidade em saúde, esta temática da publicidade em saúde. Eu passaria então a palavra ao nosso segundo orador, o Dr. Spar, que está connosco. Muito bem, não, eu aqui agradeço, começar exatamente por onde devo, que é agradecer à entidade reguladora da saúde ter-se lembrado da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada para participar neste webinar, que nós reportamos muito interessante, e também já agora agradecer-lhe a amabilidade das suas palavras. Começar, aliás, por dizer que não sei exatamente o motivo pelos quais nos convidaram, e me convidaram particularmente a mim, porque, como sabem, não sou exatamente um especialista em publicidade ou marketing e também não sou jurista, portanto não posso participar nessa discussão sobre os meandros da lei. Portanto, aquilo que, de alguma forma, vou tentar fazer é, cumprindo o tempo, é fazer um leve enquadramento sobre esta matéria, partilhar aqui um pouco também das minhas reflexões sobre algumas matérias que reputo como importantes e que são boas práticas, depois uma outra, digamos, um outro capítulo sobre algumas preocupações e algumas questões que deixo no ar enfim, um último capítulo um bocadinho de conclusão. Bom, deixem-me dizer-vos que eu, não sendo de facto especialista na matéria, até fiquei um pouco assustado com a introdução do Vítor Moutinho, quando pediu urbanidade nos comentários, portanto espero que não seja demasiado agredido em relação àquilo que vou dizer. Bom, isto, começando então pelo início. Nós sempre reputamos que este regime jurídico das práticas de publicidade na área da saúde, aprovado pelo Decreto-Lei 238 de 2015, como a doutora Bárbara acabou de referir, é muito relevante. Também é curioso que, a preparar esta intervenção, tinha visto uma formação que a entidade reguladora deu em 2019, exatamente sobre esta matéria, e começava também um slide reportando ao artigo 60 da Constituição, que é exatamente o artigo sobre o direito dos consumidores. Ou seja, a própria entidade reguladora da saúde entende como, digamos, como grande chapéu, como questão de base, que estamos aqui na órbita dos direitos dos consumidores. E é justo que assim seja. Quer dizer, estamos a falar de consumidores, embora de um setor muito específico, e como também já foi referido, com particularidades, nomeadamente é reconhecido por todos, uma assimetria de conhecimento e de posição entre quem presta cuidados de saúde e quem é um utente ou doente. Agora, também 15 segundos para dar conta desta perplexidade. O diploma fala em utente e define o que é um utente, e nós, por vezes, temos aqui dificuldades em perceber se devemos falar de utentes ou clientes, na perspectiva de perceber o que é que defende mais as pessoas. É tê-las como um utente, aquele que usufrui de um direito, ou é tê-las como um cliente, aquele que tem uma determinada relação? E é curioso, se forem ver os dicionários, a própria palavra como cliente aparece como freguês, numa transação comercial, mas também aparece como uma pessoa que tem uma consulta com um médico. Portanto, esta também é a terminologia utilizada. Dizendo isto, confirmar que, da nossa parte, dos hospitais privados, estamos muito confortáveis com aquilo que são os princípios deste diploma. Transparência, fidedignidade, licitude, objetividade, rigor científico. Penso que as questões estão claras e são pacíficas para todos, e todos defendemos que elas devem ser absolutamente respeitadas. Dizendo isto, na minha perspectiva de leigo do setor da comunicação, eu diria que há aqui duas ameaças maiores. Uma
tem a ver claramente com as falsas informações, utilizando uma expressão corriqueira, até o gato por lebre, com toda a consideração, e isso é, digamos, é um pecado major que deve ser atacado. E a outra grande dificuldade nesta matéria é, numa área muito sensível, a indução à procura. E também percebe-se bem que o legislador e também a entidade reguladora procure neste domínio ter instrumentos que ponham cobro a algum tipo de práticas que faça com que as pessoas acabem por ter o recurso a mais aptos do que aquilo que seria necessário. Dito isto, onde é que nós estamos? No caso concreto dos hospitais privados, aquilo que eu penso que tem sido feito é, por um lado, uma publicidade que é uma publicidade cada vez mais institucional. A publicidade foca-se cada vez menos num determinado tipo de prestação, num determinado tipo de tecnologia, na diferenciação desta ou aquela área da médico-cirúrgica, e tem apostado cada vez mais, se repararem nos últimos anos, na questão da marca. Isto também quer dizer, por outro lado, apostar na reputação. Há cada vez mais, percebe-se que haja aqui uma fidelização à marca, e o facto de, nomeadamente, os maiores grupos hospitalares terem uma cobertura nacional e terem uma atuação há bastantes anos, leva a que, de facto, possam, com base na reputação construída, fazer a sua comunicação. E, portanto, esta é uma comunicação, de facto, bastante mais institucional, mais alargada, não direcionada àquele que pode ser um potencial cliente ou utente, como entenderem, mas sim de fixação e de valorização de uma marca. E, como sabem, enfim, estes dados são públicos. Em relação às marcas mais valiosas em Portugal, algumas delas são exatamente de hospitais privados. Uma outra matéria que também gostava de refletir aqui rapidamente convosco é que, sendo a saúde uma área de massas que envolve habitualmente muitas pessoas, são à parte, nós nos hospitais privados temos qualquer coisa como 8 milhões de consultas de especialidade por ano e mais de 1 milhão de episódios de urgência e mais de 350 mil cirurgias. Portanto, estamos a falar de números muito, muito elevados e, portanto, é normal que haja um número muito significativo de portugueses que precisam de cuidados de saúde e, portanto, que, no fundo, também faça a sua escolha sobre os prestadores. E, portanto, se repararem, aquilo que tem acontecido é que há muitos prestadores a fazerem publicidade por via de eventos de massas. Seja patrocínio de seleções nacionais, seja de grandes eventos culturais e desportivos, seja do apoio a concertos e festivais. E aqui há uma outra componente também curiosa. Se repararem nos grandes festivais em que normalmente temos dezenas de milhares de pessoas, tem que haver necessariamente um apoio de cuidados de saúde. Aliás, como ainda agora muito recentemente aconteceu nas Jornadas Mundiais da Juventude, e, portanto, há aqui uma componente de responsabilidade social, mas que acaba por ter associado uma questão de projeção da marca de alguns prestadores nesse tipo de eventos. Uma outra partilha que queria fazer convosco é que este setor dos hospitais privados é um setor muito competitivo, concorrencial, portanto, há uma grande competição entre os diversos players, e depois há aquilo que também há alguma comunicação mais institucional, não de cada grupo, não de cada hospital, mas da parte da própria hospitalização privada, ou seja, da associação que eu aqui represento. Por exemplo, nós repetidamente vezes temos dito que os hospitais privados são os únicos hospitais licenciados em Portugal. Espero, com toda a sinceridade, que esta matéria deixe de ser assim dentro de alguns anos, mas a verdade é que nós, hoje, hospitais privados,
somos licenciados, temos que ter o licenciamento. Ora, para o bem e para o mal, os outros hospitais não podem apresentar este argumento. Também, por exemplo, quando da fase mais crítica da Covid, houve uma preocupação nossa, em termos institucionais transversais, de garantir aos cidadãos que estávamos a falar de ambientes seguros, em que as diversas instituições estavam devidamente preparadas para acolher as pessoas que fossem recebidas, porque os circuitos das pessoas, a configuração das salas de espera, a higienização dos espaços, os equipamentos de proteção individual, quer dos profissionais de saúde, como dos cidadãos que nos visitavam, garantiam que, de facto, não havia nenhum tipo de problemas em ir aos hospitais. Nesta componente ainda de publicidade institucional, também só um à parte para referir que não só essa publicidade institucional, digamos, dos privados é importante, mas de todo o setor devia ser relevante e devia merecer mais atenção. Apenas um exemplo. No meu ponto de vista, era importante que a questão do testamento vital fosse do conhecimento de mais portugueses. Que os utilizadores dos cuidados de saúde, enfim, que todos os cidadãos em geral, soubessem também que, de facto, este é um direito, soubessem o que é que representa o testamento vital e soubessem as repercussões que isso tem, nomeadamente numa situação de saúde mais complicada. Bom, entrava agora num outro capítulo um pouco mais específico, mais duro, sobre áreas em que eu penso que a publicidade em saúde ainda merece aqui um reforço de atenção. Porque há aqui áreas que, do meu ponto de vista, e enfim, estou a falar só para mim, só a mim responsabiliza, do meu ponto de vista, ainda estão pouco cobertas e deixam alguma margem de insegurança aos cidadãos. 2 ou 3 exemplos muito rápidos. Nos últimos dias, a preparar esta intervenção, fiz algumas pesquisas rápidas pela internet. Nós temos, em sites portugueses, não são sites de outros sítios, em sites portugueses, de marcas bem conhecidas, publicidade, sei lá, uma água detox que repara os desarranjos intestinais, a azia, o fluxo gástrico, a flatulência, o intestino irritável, as queimbras resultantes do consumo excessivo de lípidos, mas também ajuda o organismo a livrar-se de metais pesados e pesticidas, combate gastrites e obstipações. Num outro site, também de um outro operador português, diz: marca a sua consulta para um aparelho auditivo grátis e tal. E repare-se, o aparelho auditivo, perdão, não é grátis, é gratuito. O gratuito está no masculino, portanto, diz respeito ao aparelho e não à consulta. Mas depois, com toda a certeza, porventura, não é exatamente isto que está em causa quando o cidadão lá vai. Uma outra área que tem suscitado bastantes inquietações é aquela que diz respeito, por exemplo, à publicitação de clínicas de estética. Desde logo, a palavra clínica tem sido muito utilizada e eu admito, em muitos casos bem, em outros casos, eventualmente, não tão bem. A verdade é que os portugueses hoje sabem exatamente o que é um hospital. No caso das clínicas, não sei se sabem, porque há clínicas para todos os gostos. Um caso muito concreto tem sido discutido em alguns âmbitos em termos dos profissionais de saúde é, por exemplo, a utilização do ácido hialurónico. Um dos sites que consultei nos últimos dias abre da seguinte fórmula: o ácido hialurónico é uma macromolécula de açúcar com propriedades milagrosas. E, portanto, eu não sei exatamente qual é o conceito científico de propriedades milagrosas, mas suponho que um cidadão mais ou menos incauto terá bastantes dificuldades em perceber se depois esta clínica e a administração de botox em determinado tipo de circunstâncias assegura ou não a qualidade e a segurança dos cidadãos.
Uma outra matéria que também me deixa algumas dúvidas tem a ver com aquilo que já foi dito pela doutora Bárbara sobre o facto de haver matérias que estão fora desta lei e supostamente também da competência da entidade reguladora da saúde, nomeadamente a questão dos suplementos alimentares. Há suplementos que são claramente suplementos alimentares, enfim, se o Governo entendeu que deve ser a Direção-Geral de Veterinária e a ASAI a tratar disso, não vejo nenhum problema, mas há outros produtos que claramente entram na linha da saúde. Aliás, consultado o site da DGAV, fala-se mesmo na questão dos produtos fronteira, e utilizam a expressão borderline, entre suplementos alimentares e outras categorias de géneros alimentícios e medicamentos. O que é curioso, enfim, hoje não fiz o teste, mas fiz o teste ontem, o curioso é que este site da DGAV tem umas linhas orientadoras sobre produtos fronteiras entre suplementos alimentares e medicamentos, tem um endereço próprio, mas o endereço até ontem estava inativo. E, portanto, eu não sei se estas linhas orientadoras existem ou não, mas fico na dúvida sobre se muitos produtos que por aí são vendidos em diversos estabelecimentos estão a ser devidamente seguidos pelas autoridades de GAV e também autoridades da saúde. Já agora diga-se, este diploma dos suplementos alimentares é de 2003, como foi dito, tem 20 anos, e eu suponho que já merecia uma ampla reformulação, porque aquilo que eram suplementos alimentares, porventura, hoje já são outra coisa. Uma última nota nestas de preocupação prende-se com o facto de nem todas as atividades estarem a terem um igual tratamento, digamos, em termos regulatórios e de licenciamento. Um exemplo concreto, tudo o que são cuidados domiciliários, tudo o que são cuidados em unidades móveis, tanto quanto nos é dado saber pela ERSE, não estão sujeitos, neste momento, a licenciamento. E, portanto, estão sujeitos a registro na ERSE, mas depois não têm determinado tipo de procedimentos a cumprir. E, portanto, em rigor, por um lado, farão concorrência, digo eu, desleal com outras entidades que estão devidamente licenciadas e, por outro lado, admito que os cidadãos que recorrem a esse tipo de entidades não têm as mesmas garantias de segurança e de qualidade que têm as outras entidades e, portanto, algum tipo de publicidade, nomeadamente digital, e hoje, na maior parte dos casos, é desta que falamos, publicidade digital, devia ser amplamente acautelada. Dito isto, só mais um minuto, se ainda me é permitido, para terminar. E terminar dizendo que, no meu ponto de vista, a publicidade tem a ver com informação. Nós entendemos e defendemos que deve haver mais informação. Mais informação é boa para o setor, é boa para o mercado, é boa para os cidadãos. Mais informação evita os tais gatos por lebre. Boa informação leva a escolhas mais conscientes da parte dos cidadãos. E é por isso que, por exemplo, no caso dos prestadores de cuidados de saúde, do meu ponto de vista, era muito importante que a entidade reguladora, até há uns tempos atrás, tivesse o sistema de avaliação dos prestadores de cuidados de saúde, o SINAS, e fazemos votos para que o sucessor do SINAS venha rapidamente, digamos, e em força, no sentido que dê de facto, informação e garantias cada vez maiores aos cidadãos. E dito isto, uma palavra de facto final à ERSE, cumprimentando pela oportunidade deste evento e fazendo votos para que, por um lado, haja um reforço desta maior informação para os cidadãos e, por outro lado, haja também um reforço destas ações de formação para todos os interessados, que são muito, muito importantes para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Oscar Gaspar. Eu diria que a sua dúvida inicial sobre a razão pela qual a ERSE dirigiu o convite à Associação, à PHP e a SI está plenamente respondida na sua brilhante apresentação. Deixou-nos aqui várias questões relevantes com que nós também nos temos debatido. Eu
eu sublinhava estas diferenças de cumprimentos de requisitos obrigatórios para a prestação de cuidados de saúde. É uma enfim, deixava sublinhar este ponto de reflexão, sobretudo para o processo político, é uma matéria legislativa e, portanto, fica aqui também esta questão, e também esta outra questão que tem a ver com diferentes regras de publicidade no que diz respeito a serviços e no que diz respeito a produtos alimentares e a medicamentos. Portanto, de facto, nós temos regras distintas, também porque a solução de regulação em Portugal foi feita também de forma distinta. Houve outros países que tiveram outras soluções. Enfim, há entidades reguladoras que concentram a regulação do medicamento e da prestação de cuidados de saúde. Nós optamos por uma solução, ou melhor, o nosso legislador optou para já por uma solução diferente, e isso provavelmente também se reflete depois em alguns regulamentos específicos, nomeadamente no campo da publicidade. Aproveitava, antes de passar para o nosso seguinte convidado, já agora, porque um dos focos que o Dr. Oscar Gaspar deixou relativamente à necessidade de maior informação sobre testamento vital, e toda a matéria que está relacionada com essa parte, a ERS tem disponível no seu website, já agora fazendo publicidade à casa, a ERS tem disponível no seu website, na parte dedicada aos direitos e deveres dos utentes e de informação aos utentes, informação específica sobre esta matéria do testamento vital, dos procuradores para cuidados de saúde, e portanto o que eu vou pedir depois, aliás, está neste momento a passar em nota de rodapé, portanto adivinhar o meu pensamento. Está a passar em nota de rodapé esta informação, portanto, para quem quiser também consultar mais dados sobre isto. Muito obrigado pelo convite. Felicito o Dr. Nuno Dias para esta organização deste webinar, em que tem pano de fundo os direitos e os deveres dos utentes. Agradeço vivamente o convite à Ordem dos Médicos Dentistas, ainda por cima neste painel que se retrata da publicidade em saúde, que tem sido realmente uma das preocupações da Ordem dos Médicos Dentistas nos últimos tempos, devido, se assim se pode dizer, ao crescimento exponencial de todos os agentes que estão na saúde, que têm-se recorrido a todas estas matérias publicitárias, às quais claramente são precisas e serão necessárias alguma regulamentação. Felicito os meus colegas de painel, a doutora Bárbara Soares e o Dr. Oscar Gaspar, a qual o Dr. Oscar Gaspar até já pôs o dedo na ferida em vários pontos aos quais são também preocupações nossas, mas eu, neste caso, irei-me centrar um pouco na ação da medicina dentária e na ação dos médicos dentistas. Na minha apresentação, eu tentei colocar aqui um pouco as atribuições da entidade reguladora da saúde, mas a doutora Bárbara Soares, e muito bem, fez uma apresentação brilhante, à qual eu só quero destacar que a missão da entidade reguladora da saúde não será só e unicamente, a doutora Bárbara aí explicou, mas vai tentar regular a atividade económica fundamentalmente dos estabelecimentos de prestadores de cuidados de saúde. Tem poderes de supervisão e de regulação, com poderes sancionatórios. Ora bem, a Ordem dos Médicos Dentistas. A Ordem dos Médicos Dentistas, de facto, também tem uma ação, digamos, no sentido de regular e supervisionar o acesso à profissão, o exercício profissional e regular toda a defesa da ética profissional e a deontologia e, claramente, a qualificação profissional. Ora bem, um dos atributos fundamentais da Ordem dos Médicos Dentistas era na defesa da saúde oral, na defesa da qualidade de prestação de prestação de serviços à população, em que, no fundo, pretende que os direitos dos utentes sejam salvaguardados a uma boa prestação de cuidados de saúde oral. Também tem como atribuição fundamental colaborar com as demais entidades da administração pública e estamos disponíveis, como o Dr. Nuno Dias sabe, perfeitamente disponíveis para colaborar com a entidade reguladora da saúde e outras entidades afins, sempre que for isso necessário. Portanto, a missão da Ordem dos Médicos Dentistas fundamental é regular a atividade dos médicos dentistas. Também terá
os tais poderes de supervisão e regulação, mas também estará com alguma intenção na promoção também da cultura médico-dentária e na formação profissional, assim como na colaboração, como acabei de dizer, com os institutos, com as entidades da administração pública. E tem também, através do seu conselho deontológico, ao qual presido, exercer o poder disciplinar sobre os médicos dentistas. Chegados aqui a este ponto, eu penso que a entidade reguladora da saúde e a Ordem dos Médicos Dentistas têm objetivos semelhantes. Objetivos semelhantes que é na persecução da regulação, na persecução da sua ação disciplinadora, na sua ação de controlar e regular a atividade dos estabelecimentos mais pela entidade reguladora da saúde, dos médicos dentistas, mais pela Ordem dos Médicos Dentistas. Sem entrar muito a fundo nas questões que se baseiam e que se discute aqui, a publicidade em saúde, nós temos que ter bem a noção, e todos têm, que a publicidade é realmente uma forma de comunicação extremamente independente, extremamente importante, mas que é uma forma de transpor, de promover, de divulgar um bem, um serviço, uma prestação de, umas iniciativas de algumas instituições, mas tem sempre como fim o improvement económico, que é, no fundo, a comercialização desse mesmo ato, ou o income económico que se entende que possa advir. E por essa questão da ação publicitária é realmente uma atividade extremamente importante, economicamente também rentável e grande dinamizadora do mercado. E neste conceito, toda a publicidade que é feita deve ser bem-vinda, desde que, no fundo, esteja ligado a princípios básicos da regulação, que é aqui, e é esta questão que estamos aqui precisamente a falar. Porque é necessário definir as regras de uma forma clara e as regras de regulação nem sempre estão, embora estejam associadas e estejam, neste momento, muito anexadas a documentos, que neste caso, portanto, a Ordem dos Médicos Dentistas, que é o nosso caso, como na entidade reguladora da saúde, já estejam, resumidas e englobadas, mas no fundo têm sempre a noção e a ideia de evitar que surjam situações enganosas ou atentatórias dos direitos do cidadão. No fundo, a preocupação e a atenção máxima que nós temos que ter é, no fundo, a proteção do cidadão, do utente, do doente, neste sentido, quando se fala de publicidade em saúde. Porque a atividade em saúde é uma atividade típica, é uma atividade específica, não é uma atividade igual às outras, em que temos que centrar a preocupação máxima que é no utente e, no fundo, a prestação dos melhores meios, a prestação dos melhores serviços deve ser acautelada. E, portanto, a publicidade, neste caso, deve ser, no fundo, vista de uma forma tipo o seguinte: a saúde é realmente um direito universal. E como direito universal deve ser, tanto o seu acesso como a sua procura deve ser feita de uma forma, transversal e de reconhecido mérito por quem faz ou executa a sua ação na ação médica, se assim se pode dizer, sempre com qualificação e respeitando as leis hierárquicas. Qualquer tipo de publicidade provoca uma indução de tratamentos. E, no fundo, também temos que reconhecer que esta indução, que é a questão da publicidade que vai a promoção desta publicidade com este objetivo, muitas vezes é elevada a extremos tal que se confunde um bocado este tipo de economia da saúde com a economia outras, como por exemplo a relacionado com bem transacional, mas não são a mesma coisa. E como não são as mesmas coisas, não podem ter a mesma regulação. Apesar desta regulação realmente ser uma regulação que já vem há muitos anos, foi beber ao Código da Publicidade
que já foi indicado, que já vem desde o ano de 1990, com as suas adaptações, com as suas atualizações, mas no fundo baseia-se no seguinte, é que é preciso ser objetiva e fidedigna, de forma a que o doente tenha a garantia que a informação é correta, que proteja a sua própria saúde e que tenha a possibilidade de escolher o seu médico dentista, para prestar os serviços aos quais necessita com qualidade. No fundo, claramente que a publicidade vem favorecer a concorrência. Mas esta concorrência ou esta publicidade deve ser clara, objetiva, de forma a não criar mensagens que levem a algum conhecimento da mensagem publicitada devido aos doentes de ser assimétrica em relação a quem presta. Essa mensagem deve ser de tal forma clara e correta e que seja de uma forma claramente compreensível. É porque no meio disto tudo, ou no princípio de toda a atividade da saúde, há uma questão fundamental. O médico precisa fazer uma avaliação clínica ao doente para poder executar um diagnóstico e executar o seu plano de tratamento. Ora bem, se a gente se conhece os princípios e as regras gerais da publicidade, que estão escritas em vários documentos e que têm que cumprir com o princípio da legalidade ou da licitude, da veracidade e da identificabilidade, com respeito aos doentes, mas, de facto, tudo isto está inscrito, de uma forma geral, nas normas da publicidade da Entidade Reguladora da Saúde, em que a doutora Bárbara Soares disse muito bem, só que eu tenho que fazer aqui uma ressalva. Aqui uma questão que é uma interpretação ou um conteúdo relacionado com os atos médicos gratuitos ou grátis, às quais a Ordem dos Médicos Dentistas não pode acompanhar e mais adiante direi porque não pode acompanhar. Em relação à ordem destas normas da publicidade, referindo-se relativamente à Ordem dos Médicos Dentistas, está bem regulada e nós regulamos com a seguinte questão: é dignificar, no fundo, a profissão, a reputação do médico dentista, a sua competência e a sua integridade. No fundo, o que está aqui em questão é que a publicidade deve prestigiar a própria profissão. Porque a profissão deve ser privilegiada pelos próprios e não de outra forma. Claro que, além disso, tem que cumprir com a tal ser fácil de entender, e a identificação tem que ser clara nestas questões, ser leal e rigorosa, e tem que ser também com muito cuidado, de forma a garantir que haja resguardo do sigilo profissional. Portanto, toda a publicidade, seja ilegal, confusa, com promessas, garantias, agressivas, de autoengrandecimento, claramente que deve ser proibida, assim como a identificação direta ou indireta dos doentes. Agora, se a gente só ficar a olhar para a questão do serviço médico dentário com custos ou sem custos. Ora bem, a publicidade em saúde, no fundo, tem uma ideia, que é a promoção de serviços. Divulgar e promover a entidade prestadora de serviços, com o objetivo de aumentar o seu income económico. O que é que nós não pretendemos? Pretendemos é que os limites sejam perfeitamente balizados para não acontecer este tipo de publicidade que acontece na nossa vizinha Espanha, ao qual é uma indignidade para a própria profissão. E é isto que nós não pretendemos. E não pretendemos porque a oferta de serviços de medicina dentária sem custos ou em tempo excessivamente limitado, deve ser evitado. Porquê? E porque a medicina dentária, como qualquer área da medicina, mas a medicina dentária, nomeadamente, é uma atividade que tem custos inerentes. Ora bem, os custos inerentes têm que ser analisados e têm que ser incorporados e têm que ser pagos por alguém, por alguma entidade. E os honorários devem refletir todo esse tipo de custos, para além de ver a diferenciação do ato, desde a complexidade, a dificuldade, o tempo gasto no ato. E claro que esses honorários podem ser fixados livremente,
o prestador de serviços tem a total liberdade de fixá-los sempre no molde ou nos termos que achar mais adequados. Agora, tem que ser na defesa da qualidade da prestação do ato médico. O ato médico tem que ser feito com qualidade. Isto é para defender, no fundo, o superior interesse do doente. Porque nós temos de ter a noção que grátis, rápido e com qualidade não existe. E nós temos, as nossas duas instituições, a Entidade Reguladora da Saúde e a Ordem dos Médicos Dentistas, são instituições que pretendem claramente defender a qualificação do ato, a qualificação da prestação de serviços para bem do doente. Portanto, nestes cuidados de prestação prestados pelos médicos dentistas, temos de ter atenção ao seguinte. Tem que haver um tempo suficientemente aceitável de consulta, tem que haver um tempo e um cuidado extremo na asepsia do material que vai ser utilizado, tem que ter uma qualidade técnica rigorosa e o respeito pelo doente. E porquê é que eu falo no tempo de consulta? No tempo de consulta, digamos que há a matriz da nossa profissão, que é preciso ter tempo para ouvir o nosso doente. É preciso ter tempo para esclarecer os medos, as dúvidas, os receios, as confusões que o doente tem e que quer claramente serem esclarecidas pelo médico. Identificar, diagnosticar com uma forma correta a doença, o problema pelo qual o doente recorre aos seus serviços. E deve comunicar de uma forma clara, próxima, meiga, com cuidado, de forma a que possa até ser entendível para o doente e até poder planificar o melhor tipo de tratamento e mais adequado para o doente. Portanto, a gestão de expectativas, o evitar garantias, são medidas que têm que ser evitáveis a todo o custo. E claro, só com este tempo, com esta clarificação, com esta comunicação muito próxima, é que podemos ter o consentimento informado e esclarecido do doente e ganhar a sua confiança. E é interessante que esta relação médico-doente até foi apresentada como candidata à candidatura à Unesco a Património Cultural e Material da Humanidade. Foi apresentada pelos nossos congêneres espanhóis, mas também acompanhada pela Ordem dos Médicos. Portanto, o tempo de consulta é uma extrema importância. E o tempo de consulta não se faz com publicidade. A publicidade trará confiança ao doente? Será a publicidade determinante, apesar de nós sabermos a sua importância na comunicação, na divulgação do conhecimento da população da existência de um determinado consultório clínico ou hospital? A Ordem dos Médicos Dentistas tem feito ao longo dos anos várias auscultações à população, o barómetro da saúde oral, e eu fui buscar o de 2015 e o de 2018, em que é interessante reconhecer que os inquiridos responderam, na sua maioria, 63% em 2015 e 77% em 2018, que a sua recomendação, a sua escolha pelo médico dentista era feita pelo aconselhamento direto de um familiar, de um amigo, de um colega de trabalho, até de um outro profissional de saúde. E isto só se faz por reconhecimento e por confiança adquirida pelos anteriores, para aqueles que prestaram, para aqueles que foram à consulta com determinado prestador e esse prestador incutiu-lhe a tal confiança. A melhor publicidade é o de boca a boca, é de pessoas que tenham realmente o reconhecimento do trabalho executado e não de uma publicidade assim em grandes paragonas que realmente não chega a lado nenhum. Portanto, o que eu entendo que a publicidade em saúde
pode fazer um grande contributo, e porque a publicidade em saúde pode ser um veículo de divulgação, até de literacia em saúde, e o Dr. Óscar Gaspar falou, e bem, que as próprias instituições hospitalares têm optado por outro tipo de publicidade para, no fundo, dar a sua inequívoco cunho de qualidade, é através exatamente do aumento da distribuição da informação para aumentar e diminuir, digamos, a desigualdade de informação, a assimetria entre o prestador de conhecimentos, entre o prestador de serviços e o utente. Realmente é um facto que todo este prestígio que os médicos podem ter na transmissão da informação poderá ser um fator determinante até para que a publicidade ou literacia seja um facto mais adequado às próprias necessidades. E a publicidade tem sido feita realmente por várias entidades, sejam elas públicas, sejam elas mundiais. Aqui temos uma da Direção-Geral de Saúde, a outra do Dia Mundial de Saúde Oral, emanado pela Federação Dentária Internacional, ou mesmo pela minha Ordem dos Médicos Dentistas, que no fundo tenta dar essa tal literacia importante para a população. Portanto, em conclusão, isto aqui ficou um pouco desformatado na apresentação, mas em conclusão, o que é que eu pretendo chegar? É que a missão da Entidade Reguladora da Saúde e a missão da Ordem dos Médicos Dentistas na regulação têm os mesmos objetivos. Os mesmos objetivos que é na defesa da lealdade, do rigor, da qualidade da prestação de serviços e na defesa dos próprios doentes. Mas não pode haver publicidade ou normas desfasadas, diferentes de interpretação, porque claramente vai introduzir uma distorção no mercado de prestação de serviços, sejam eles praticados por A ou por B. Se a instituição é permitida, e se não é permitido ao médico dentista em questão, porque as suas regras deontológicas não o deixam, claramente que temos aqui uma subversão e uma interpretação diferente que vai ajudar a utilização da publicidade em seu belo, digamos, interesse da própria instituição. Mas temos de ter sempre a noção que é a proteção dos doentes que é mais importante. A definição de qualidade e na defesa de qualificação do ato clínico é o ato mais importante. Portanto, a publicidade como ferramenta para aumentar a literacia é talvez, digamos, uma ferramenta muito importante. E dessa forma de traduzir a literacia e aumentar a literacia, haverá claramente um intercâmbio económico a favor daqueles que prestam esse mesmo serviço. Portanto, agradeço aqui a todos a sua atenção e estarei disponível para algumas questões que me sejam postas. Muito obrigado, Dr. Luís Filipe Correia, por esta reflexão que é relevante. Eu na apresentação esqueci-me de mencionar um dado que também é importante para esta contextualização do painel. A Ordem dos Médicos Dentistas também está próxima da ERSE por vários motivos. Primeiro, porque também é uma entidade que faz regulação, que faz autorregulação relativamente aos seus profissionais e, portanto, nessa matéria temos os mesmos objetivos, mas depois porque também já fez parte do nosso Conselho Consultivo e, portanto, nesta matéria também já tivemos esse acompanhamento. E queria deixar aqui o meu sincero, honesto e profundo agradecimento à Bárbara, ao Dr. Óscar Gaspar, ao Dr. Luís Filipe Correia pelas vossas excelentes intervenções e por nos ajudarem também a refletir sobre esta matéria e tentar, enfim, ajudar também para que as dúvidas de quem nos está a ouvir e a ver sejam esclarecidas e um até breve. Muito obrigado pela vossa participação.